Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Vamos seguir falando de oração agora à noite, uma vez que essa semana nós vamos entrar numa semana de oração e jejum. Então, entendemos que seria proveitoso nós falarmos hoje pela manhã e à noite sobre oração. Então, vamos seguir aqui falando sobre esse assunto, um enfoque diferente do que foi na parte da manhã. Então, nós vamos ler os versos 14 e 15, depois vamos orar, ok? 1 João capítulo 5, 14 e 15. Chegou lá? João diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade de culto que o Senhor nos permite ter. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe de volta para, mais uma vez, sermos expostos à Tua palavra. Ó Deus, que tem sido essa água pura que lava o nosso coração, a nossa mente, que nos purifica, que nos traz, ó Deus, novas vestes de justiça, ó Deus de santidade, que o Senhor nos proporciona a partir do sacrifício de Cristo, da sua obra na cruz, que a Tua palavra traz também para nós. Que o Senhor possa nos receber, ó Deus, diante da Tua presença, nessa noite, Pai, e nos instruir no Teu caminho através da Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos e entregamos aos Teus cuidados esse tempo, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Victor Hugo, um escritor francês, que escreveu uma obra muito conhecida, chamada Os Miseráveis. Nesse livro, existe uma expressão assim, que diz assim: há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Vou ler de novo a frase. Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Qual é o significado dessa afirmação? O que ela quer dizer efetivamente? Bem, ela, falando que há pensamentos que se tornam orações, o significado aqui é que, dependendo do grau de aflição que alguém esteja experimentando na sua vida, o seu pensamento se torna tão intenso e, ao mesmo tempo, ele se eleva tanto que, por si só, esse pensamento se dirige a um ser supremo em busca de solução para essa aflição que está sendo sentida, que está sendo vivenciada. E nessa circunstância, embora esse alguém não se dobre fisicamente, a sua alma está, naquele momento, totalmente quebrantada, perante aquele de onde ela espera que venha uma resposta. Seus joelhos não estão dobrados fisicamente, mas espiritualmente essa pessoa está dobrada, está quebrantada perante Deus. Isso, na verdade, é o que significa se prostrar, porque muitas vezes nós estamos com os nossos joelhos físicos dobrados, mas a nossa alma e o nosso espírito não estão dobrados diante de Deus.
Então, é melhor que seja o contrário. É melhor que nós estejamos quebrantados espiritualmente, ainda que não de joelhos fisicamente. Por que o ser humano reage assim às situações aflitivas da vida? Porque lá no íntimo de todos nós existe uma convicção que foi impressa pelo próprio Criador. Essa convicção nos diz que se tudo mais falhar, existe ainda um caminho a seguir, o caminho da oração. Isso independente da religião que se professa, do credo que se tenha, seja qual for a condição social de um indivíduo, lá no íntimo ele acredita no poder da oração. Então, embora haja esse germe da fé em cada ser humano, nem todos o compreendem da forma correta, não pelos termos estabelecidos por Deus. Por extensão, a relação daquele que ora com aquele a quem se ora, ela se torna um elemento de extrema importância, até para que se tenha plena convicção no ato de orar. Foi Jesus quem nos ensinou assim, quando ele afirmou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso será feito para vocês. João 15, 7, NIV. Bem, esse é um texto que a gente tem usado bastante aqui. Usei no cenáculo quarta-feira, no culto de oração quinta-feira, e mais uma vez ele volta aqui para nós hoje. A isso nós chamamos de termos qualificativos de oração. É o que torna uma oração eficaz, ou, se nós quisermos chamar de outra forma, é isso que torna uma oração de poder, realmente. É aquela oração que chega ao trono de Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia nos encoraja a orar confiantemente, enquanto outras pessoas que não têm a nossa fé, elas buscam esse poder, esta solução, essa graça de solucionar as suas aflições nessa vida, os seus momentos difíceis especialmente. Nós cremos num Deus único, que a Escritura revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é por isso que Tiago afirma: muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Tiago 5,16, terceira parte. Não é por causa do justo. A eficácia se deve ao Deus a quem nós oramos, porque Ele é um Deus de graça, de misericórdia e de amor, que embora nós sejamos criaturas tão imperfeitas, embora nós sejamos ovelhas sempre cheias de carrapichos, Ele, como bom pastor, está o tempo todo disposto a cuidar de nós, a zelar pelo nosso bem, a ouvir as nossas orações, o nosso clamor, por sua graça e bondade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, irmãos, à luz daquilo que a Escritura diz. Vamos pensar sobre o poder da oração. A Bíblia apresenta abundante testemunho de orações eficazes e de feitos extraordinários da parte de Deus em resposta às orações. É interessante, que eu não comentei com a minha esposa sobre o que ia pregar nessa noite, e algumas coisas que eu vou falar aqui agora, ela estava cantando num corinho lá em casa, antes da gente descer, e eu não falei nada para ela. Então, realmente, Deus, ele estabelece uma comunhão, entre a gente. Então, irmãos, por meio da oração, Deus mudou o coração de Esaú, quando Jacó orou, em Gênesis 32, você sabe da história de Jacó e Esaú? Sabe que aquela situação da primogenitura criou ali uma tensão entre os irmãos. E quando Jacó, depois de muitos anos, voltou à sua terra, ele temia que o seu irmão quisesse vingança. E quando ele estava por encontrar o seu irmão que vinha no caminho, e ele então orou e pediu ao Senhor que mudasse o coração de Esaú, e o Senhor fez isso. Glória a Deus, Quem pode mudar o coração de uma pessoa, irmãos? Só Deus, só Deus. Por isso que às vezes é melhor, ao invés da gente falar, é melhor a gente orar. Ao invés da gente
insistir em repreender, em chamar atenção, falando várias vezes. Há momentos que é melhor a gente parar de falar e orar, porque Deus pode mudar o coração, a gente não pode. Não é? O Senhor também, em resposta às orações de Moisés, o Senhor, ele operou maravilhas no Egito com o envio de pragas, e depois elas deixaram a terra também por causa das orações de Moisés. Êxodo capítulo 7 até o capítulo 11. Imagine isso, Deus transformar ou transtornar uma nação inteira por causa da oração de um homem, irmãos. Conta-se que a Maria Sanguinária, que foi uma rainha que vivia na Inglaterra na época de John Knox, dizem que Maria Sanguinária, ela não temia nada, a não ser as orações de John Knox, porque ela entendia que aquele homem tinha comunhão com Deus, e as suas orações eram eficazes. Então, nós podemos, irmãos, ver Deus operar grandes coisas se nós orarmos. Nós estamos orando há 5 anos por este país, e vamos seguir orando até que o Senhor faça aquilo que está em seu coração, né? De acordo com o seu propósito, mudando a nossa história. Pela oração de Josué, o Senhor fez o sol retardar o movimento poente até a vitória completa sobre os amalequitas. Josué capítulo 10. E aqui não importa se foi a terra que parou, se foi o sol que parou, a lua, não importa, o que importa é que Deus concedeu a ele a vitória que ele precisava para libertar o povo daquele, né, opressor, povo amalequita. Elias orou e Deus reteve a chuva por 3 anos e meio, e depois ele orou de novo e o Senhor liberou os céus, e os céus choveram muita quantidade e respondeu à necessidade, né, daquela terra seca. 1 Reis, versículo 17, aliás, capítulos 17 e 18. Então, são textos que nos mostram o poder da oração, irmãos. Elias orou e fez ressuscitar o filho da viúva de Naim. O Senhor fez a obra pela oração. Aliás, viúva de Sunamita, perdão, confundi aqui com Jesus. Então, nós vamos ver esse relato, 2 Reis, capítulo 4, 33 a 35. Ezequias venceu o exército assírio por meio da oração, 2 Reis, capítulo 19. Ana foi curada da esterilidade em resposta à oração, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Aliás, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante. Sara deu à luz aos 100 anos de idade. E essa história é muito interessante, porque se cumpre aquele ditado: quem ri por último ri melhor. Né? Quando Deus falou, Sara riu. Aí o Senhor falou: por que você riu? Aí ela, como todos nós, mentiu: não ri não, Senhor, longe de mim. Mas o Senhor disse: não, você riu. E quando a gente lê o texto, a gente tem a impressão de que Deus, né, deixa ali uma frase que ele não disse, mas que é quase audível para a gente, né? Quem ri por último ri melhor. E no fim, quem riu foi o Senhor, né? Da incredulidade nos olhos de Sara e Abraão, vendo aquele bebê, os dois já avançados em idade. É interessante que o livro de Hebreus, ele usa uma expressão que diz que Abraão já estava morto quando Deus decidiu dar a ele um filho, ou seja, ele já estava totalmente impossibilitado de ser pai. Mas Deus faz isso para nos mostrar que o poder vem dele, não de nós. Né? Agar e Ismael sobreviveram no deserto. Davi foi restaurado depois de chegar ao fundo do poço. E ainda poderíamos acrescentar aqui dezenas de relatos bíblicos nesse sentido, mas estes aqui são suficientes para a gente compreender, irmãos, o que Tiago quer dizer quando ele afirma: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração, irmãos, ela tem poder quando Deus se agrada de ouvir e atender aquilo que nós pedimos a Ele. Mas Jesus deixou alguma cartilha de oração para nós? Alguma direção clara nesse sentido de como orar uma oração eficaz, uma oração de poder, não é?
Já faz alguns anos que nós temos afirmado desse púlpito que nem toda oração pode chegar a Deus. E para isso nós trabalhamos com o princípio de que se a oração não atender a determinadas condições, ela não vai ter nenhuma eficácia. Ou seja, ela não chegará a Deus e, portanto, não vai encontrar resposta. Por isso nós falamos no início sobre os termos qualificativos da oração, não é? A questão é importante, irmãos, porque Jesus não deixou uma cartilha de oração para nós, mas ele falou diversas vezes sobre circunstâncias em que a oração seria ouvida e outras que a oração não seria ouvida. Por exemplo, a oração feita com a motivação errada não será ouvida por Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5. E essa é uma reflexão importante porque ela pode levar ao esclarecimento de vários equívocos que são cometidos por aí em nome do Senhor. Por exemplo, um outro exemplo aqui, a oração feita com motivação errada, a oração feita da boca para fora, de vãs repetições, não será ouvida. Mateus capítulo 6, versículo 7. Outro exemplo, não é? Agora positivo, a oração sincera na qual a alma se abre no anonimato do nosso quarto de oração, essa oração será ouvida por Deus. Jesus garantiu, e não só ouvida, ela será respondida. Não é? Então, conforme nós já mencionamos, a oração feita por alguém cujo coração Cristo habita permanentemente, por meio da sua palavra, essa oração será ouvida e respondida. Já citamos João capítulo 15, versículo 7. No livretinho de R.C. Sproul, ele fala sobre os aforismos de Jesus. Aforismos são máximas ou sentenças breves, né? São ditos bem curtinhos que vão definir uma regra de conteúdo moral. Você sabe do que eu estou falando, né? Embora pense que não saiba. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. É um aforismo, Mateus 7, verso 7. Outro, em verdade também vos digo, se dois dentre vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Outro, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Então, ouça com bastante atenção o que eu vou dizer agora, meus irmãos. Se esses ditos de Jesus forem isolados do ensino global das Escrituras sobre a oração e sobre a vida com Deus, a conclusão que nós forçosamente vamos ter que chegar é a seguinte: é que qualquer oração feita a Deus em nome de Jesus tem em si a garantia de resposta positiva da parte de Deus. Então, nós não podemos isolar essas palavras de Jesus do ensino global das Escrituras. Esse é um erro que, aliás, é um dos maiores erros que tem ocorrido, né, durante muito tempo a respeito da interpretação que a igreja vem fazendo, pelo menos nos 3 séculos, acerca da palavra de Deus e da prática devocional. Daqui tem nascido teologias como a teologia da prosperidade, que pega esse versículo aqui, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, e transforma esse versículo numa espécie de amuleto da sorte. Ou seja, tudo que você pedir, Deus vai te dar. Meus irmãos, nós sabemos que não é assim que funciona. No fundo, todos nós sabemos que não é qualquer oração que Deus atende. Quantas pessoas pedem, batem, buscam, incessantemente, insistentemente, e não acontece nada? Quantos irmãos concordam em muitas coisas, mas mesmo assim suas orações não mudam as coisas? Quantas vezes nós oramos com fé e nem mesmo obtemos uma resposta? E essa conclusão, baseada no elemento da experiência apenas, né, pura e simples, já é suficiente para nos levar a entender o seguinte, irmãos:
Deve haver algum sentido mais profundo nessas palavras de Jesus. E há. Porque antes de considerar os termos qualificativos da oração mesmo, nós precisamos levar em conta um princípio universal que a Bíblia estabelece. A eficácia da oração, em termos de resposta, sempre está condicionada à vontade soberana de Deus. De novo, a eficácia da oração, em termos de resposta, sempre estará condicionada à vontade soberana de Deus. Deus é soberano, irmãos. Ele não se obriga a responder às nossas orações e nem fazer aquilo que nós queremos. Assim como Ele também não se obriga a não fazer, quando muitas vezes nós precisamos, mas não pedimos, e mesmo assim Ele faz, porque Ele é misericordioso. Então, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ser sinceros sempre, mas não ingênuos. Não devemos crer em promessas feitas em nome de Deus, mas que o próprio Deus nunca fez. Deus só tem compromisso com as suas promessas e não com as minhas promessas. Então, quando falamos sobre oração de poder, o poder é de Deus, não nosso. Então, dessa forma, a Bíblia toda é uma escola de oração. Por quê? Porque orar é entrar num relacionamento com Deus. E todo o relato das Escrituras vai dar conta que viver como servos de Deus, como servas de Deus, significa se relacionar com esse Deus, ter um convívio com Ele, uma relação estreita com Ele. E nós vemos que, mesmo assim, muitos desses servos no passado não tiveram suas orações respondidas. Não é? O apóstolo Paulo fala da ajuda do Espírito Santo nas nossas orações. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. E ele explica que o Espírito, que é também Deus, ele ora por nós de modo conveniente, porque ele conhece os pensamentos do Deus Pai. Ou seja, a oração eficaz é aquela que se amolda à conveniência do próprio Deus e não à nossa, em princípio. Então, saber orar como convém é saber orar de acordo com a conveniência de Deus, o que Ele quer, o que Ele planeja, o que Ele deseja para nós. Nós já vimos, irmãos, como Deus respondeu prontamente e de forma positiva às orações de tantos homens e mulheres no passado, mas a título de melhor compreensão é necessário que a gente também veja que em outros tantos casos o Senhor não agiu assim, simplesmente porque não era o seu propósito agir. Deus disse não a Davi quando ele orou pelo seu primeiro filho com Batseba, 2 Samuel capítulo 12. Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Jeremias ouviu o não de Deus em relação à intercessão por Israel. Jeremias 14, 11 e 12, o Senhor diz, não ore porque eu não vou ouvir. Deus disse não ao apóstolo Paulo quando ele pediu 3 vezes que o Senhor tirasse o espinho da carne, 2 Coríntios capítulo 12. Deus se reserva no direito de permanecer em silêncio. Isaías 42, versículo 14 vai dizer isso. Jó experimentou momentos tão difíceis e terríveis de tribulação e ele fala do aparente silêncio e distanciamento de Deus. Jó 29, de 1 a 5. Contudo, irmãos, ninguém sofreu mais com o silêncio de Deus que o seu próprio Filho unigênito. Mateus 26, 36 a 45. Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, resumindo, Deus é Deus, o único Deus. Ele não se obriga a ouvir e atender a tudo o que queremos, por mais fervorosa que seja a nossa oração. Então, já a caminho de concluir essa breve reflexão, por que é que nós oramos, afinal? Pelo que vimos até aqui, pode parecer que orar não faz muito sentido, afinal, porque orarmos se Deus é soberano, se Ele só faz aquilo que está nos seus propósitos.
o texto de 1 João que nós lemos nos ajuda a entender essa questão. Vamos ler novamente? E esta é a confiança que temos para com Ele. Ele aqui é o Filho de Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, aqui, nós temos 3 verdades fundamentais sobre a oração. A primeira delas é que a oração tem poder e tem eficácia quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Então, nós oramos porque, através da nossa oração, Deus dá cumprimento à sua vontade. Nós falamos aqui de manhã um pouquinho sobre isso, né? Assim como na evangelização, que é uma causa secundária da salvação, né, daquele a quem Deus chama, Deus opera na vida dessa pessoa chamada ao seu decreto eterno de salvá-la. A oração também é a causa secundária das ações que Deus decretou na história. Ou seja, Deus usa as nossas orações, assim como Ele usa a evangelização, para cumprir os seus propósitos eternos. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver orando, entenda que orar é um santo privilégio, porque Deus pode usar a sua oração para fazer cumprir a sua vontade. Ou seja, você pode ser um agente do cumprimento da vontade de Deus através da sua oração. Não importa se ela é uma oração longa, eloquente, com palavras rebuscadas ou palavras simples, não é? Uma oração que dura muito tempo ou dura pouco tempo, uma oração que você faz em voz alta ou baixinho, o que importa é se o seu coração está inteiramente comprometido com essa oração. Se você está orando com a sua alma e não apenas com a sua boca. Então, isso mostra que a oração ela tem esse aspecto de submissão aos propósitos de Deus. Nós oramos para que Deus cumpra a sua vontade. É por isso que Jesus ora no Getsêmani, como nós falamos hoje de manhã: Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Veja, irmãos, o único ser humano que viveu neste mundo, que poderia dizer, eu determino que seja feito. Ele humildemente disse, Pai, que não seja como eu quero, mas como Tu queres. E aí nós somos ensinados a exigir coisas de Deus, que Ele faça o que nós queremos. A sensação que eu tenho é como se fosse uma pulga olhando para mim, me dando ordens. É uma coisa bem semelhante a isso, essa ideia de nós darmos ordens a Deus. Meus irmãos, isso é tão ridículo que não chega a ser nenhuma blasfêmia. Não tem nenhum sentido. A nossa condição diante de Deus é uma condição de humilde súplica e de uma espera em silêncio e confiança, que Deus vai fazer o que for melhor, porque Ele sempre faz. A segunda coisa importante aqui nesse texto é que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós fazemos isso de modo confiante. Por quê? Porque nós oramos tendo a consciência de que nós não pedimos nada por vaidade pessoal ou por qualquer desejo perverso. Em outras palavras, nós oramos com sabedoria. Como Tiago estabelece no capítulo 4 da sua carta, versículos 1 a 4, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para quê? Para orar. Esse é o sentido ali. Então, aqui, a oração fala de certeza, de uma certeza que nós temos. É por isso que ele diz, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E como nós sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, quando nós oramos segundo a sua vontade. Então, nós temos aqui o elemento da certeza.
E terceiro e último lugar, quando nós oramos pelo interesse de cumprir a vontade de Deus, isso demonstra que nós desfrutamos de verdadeira comunhão com Ele. E aqui eu quero lançar mão das palavras de um autor que escreveu muitas coisas importantes sobre a oração, chamado Arthur Pink. Então, abre aspas. A verdadeira oração é a comunhão com Deus, de tal maneira que surgem pensamentos comuns à mente dele e à nossa. O que necessitamos é que ele nos encha dos pensamentos dele. Então, os seus desejos serão os nossos desejos, fluindo em direção a ele. Aqui está o ponto de encontro entre a soberania de Deus e as orações. Ou seja, o que Arthur Pink está dizendo é que, quanto mais nós nos enchemos da comunhão com Deus, os desejos de Deus se tornam os nossos desejos. Os propósitos de Deus se tornam os nossos propósitos. E nesse alinhamento de propósitos, de desejos e de vontades, a nossa oração vai fluir na direção de Deus, vai fluir na direção dos seus propósitos, da sua vontade. E nesse momento a soberania divina se encontra com as nossas orações. Extraordinário isso, né, irmãos? Eu gostaria muito de ter dito isso aqui, de ter tido essa inspiração, mas, né, Deus dá inspiração para quem Ele quer. E, de fato, é isso que nós aprendemos com a oração, segundo a definição de João. Então, veja que esse é o mesmo autor que no capítulo 15, versículo 7, registrou as palavras de Jesus que nós lemos no início. Né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Então, a oração também é verdadeira comunhão. Louvado seja Deus. São as 3 lições que esse texto de João traz para nós, irmãos, de uma maneira muito simples, muito singela. Oração é submissão, oração é certeza e oração é comunhão. Então, a conclusão é que nós não devemos orar, não devemos deixar de orar porque achamos que não sabemos, ou porque não temos poder, né? Isso a gente pode ter convicção, nós não temos mesmo nenhum poder, mas Deus tem. E quando nós oramos a esse Deus de poder, que pode sim realizar coisas extraordinárias, que pode mudar a nossa história, a nossa sorte, pode mudar uma série de circunstâncias ao nosso redor, pode trazer alívio para as nossas aflições. Então nós devemos orar e mais, devemos orar sem esmorecer. Lucas 18, versículo 1, Jesus nos ensina isso, não é? Que nós devemos orar sem esmorecer. Devemos fazer isso, mas também devemos fazer por boas razões, porque Deus ordenou que nós orássemos, porque a oração nos prepara para receber o que Deus determina nos dar, porque a oração do justo é eficaz, porque a oração é veículo de adoração a Deus, e porque orar é a submissão, certeza e comunhão com Deus. Então, irmãos, sobretudo, na mesma proporção com que nós intensificamos as nossas orações, nós devemos intensificar a nossa busca por conhecer qual é a vontade de Deus no tocante ao que oramos. Tenha por certo, então, que o poder da oração se manifesta quando, no exercício diário da fé, nós alinhamos a nossa oração, a submissão à vontade de Deus, a certeza de que Ele nos ouve e sempre nos responderá, tendo por princípio o que é melhor para nós, e o desejo primário de estar em comunhão com Ele antes e acima de tudo. Que essas sejam as linhas que vão ajustar e conduzir as nossas orações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Eu creio no poder
dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Sim, Senhor, nós cremos na eficácia da oração, pois a Tua palavra nos assegura que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Senhor, nós estamos aqui porque confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia. Estamos clamando a Ti por socorro. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que nessa noite estão ao alcance da minha voz. Senhor, que estão ouvindo, Pai, esta palavra que vem do Teu coração para os nossos corações, que em suas aflições têm clamado a Ti, têm suplicado, Senhor, por socorro, por alívio, por resposta. Ó Deus, que o Senhor possa ouvir a oração do Teu filho e da Tua filha, trazer o alento, Pai, trazer o socorro, trazer a cura, trazer o milagre do Senhor para mudar a sorte do Teu filho, da Tua filha, mudar, ó Deus, a história que precisa ser mudada, trazer a cura, o renovo, a restauração da fé, da confiança em Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa acender a chama no coração, Senhor, que está frio, que o Senhor acenda a chama do avivamento, do renovo, Senhor, ó Pai, de uma vida de oração fervorosa na Tua presença, Pai. Vem nos avivar nessa noite, Senhor. Nós cremos que a oração pode, sim, ó Deus, ser um agente de transformação da Tua vontade, dos Teus propósitos, quando nós oramos segundo a Tua vontade. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que a nossa oração se alinhe aos Teus propósitos, ao Teu querer, que nós possamos a cada dia nos dedicar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que os Teus desejos sejam os nossos desejos, para que os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos, ó Deus, para que os Teus propósitos sejam os nossos propósitos, e alinhados ao Teu querer, na submissão da nossa oração, na certeza da fé, ó Deus, e na comunhão intensa contigo, diária, cotidiana, na nossa oração no quarto particular, onde nós buscamos a Tua face no anonimato, onde ninguém nos vê, mas o Senhor nos vê e nos ouve. Ali, Senhor, que nós possamos cultivar essas virtudes e dia a dia possamos ver em nós crescer uma oração autêntica, verdadeira, sincera, uma oração legítima, eficaz, ó Deus, que muda as coisas, ó Pai, quando o Senhor opera para mudar, porque nós mesmos não temos o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, leva-nos por esse caminho de oração. Transforma, Senhor, a nossa vida nesse sentido, Pai, mudando a nossa rotina, ó Deus, os nossos impulsos, Pai, que o Senhor nos dê a disciplina de buscarmos esta vida de oração, porque há muitos que estão se perdendo, Senhor. O mundo está se perdendo. Há muitos dos nossos irmãos que já estiveram entre nós e que hoje estão perdidos lá fora, que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja, que abandonaram a esperança, a confiança no Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, segure bem firme em nossas mãos, ó Deus, e não nos deixe afastarmos do Teu caminho, da fé e da esperança em Cristo Jesus.
que a oração possa alimentar esta chama acesa em nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.